A paz do Senhor a todos, que bom estarmos juntos mais uma vez para continuar nossa conversa. Obrigado pela companhia. Hoje a nossa proposta é aprofundar um pouco mais naquele estudo sobre o comportamento que se espera, do servo de Deus. Vamos focar na segunda parte daquela lição, que é bem importante. E para guiar a nossa análise, a gente está usando a 7ª lição do livro O Mínimo que Precisamos Saber como Genuínos Cristãos. É um material excelente do pastor Patrick Antônio Rosa. Aliás, fica aqui o nosso abraço para o pastor Patrick. Pastor, muito obrigado por esse material, viu? É realmente muito valioso para a nossa edificação. E o tema de hoje, então, é o comportamento do servo de Deus, segunda parte. Antes da gente mergulhar nos pontos, vamos só relembrar rapidinho o versículo-chave da lição toda? Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Forte, né? Isso dá a base para tudo. Com essa base, então, vamos para os pontos específicos que o pastor Patrick levanta nessa segunda parte. O primeiro tópico, olha só, é algo bem do dia a dia. A nossa relação com a comida. A lição cita Romanos 13:13 e também a condenação da glutonaria lá em Gálatas 5:21, mas faz uma ressalva interessante sobre não misturar isso direto com obesidade, não é? Exato. Esse é um ponto bem colocado na lição. O material até menciona uma endocrinologista, Graciele Tombini, para explicar um pouco sobre as UCPs, as tais proteínas desacopladas. De forma simples, a explicação que a lição traz é que algumas pessoas têm mais dessas proteínas, elas ajudam a transformar parte da comida em calor, em vez de guardar como gordura. Por isso que às vezes a gente vê gente que come bastante e não engorda tanto, E outras pessoas com menos UCPs têm mais tendência a acumular, mesmo comendo de forma mais controlada. Entendi. Então, a lição usa isso para dizer que a questão bíblica da glutonaria não é exatamente sobre o peso da pessoa, não é isso? Não é o peso em si. É mais sobre o ato de comer demais, Aquele excesso consciente, sem controle. Faz sentido separar a condição física da atitude. Isso. Seria essa entrega ao excesso. Então, não é para julgar a aparência física de ninguém, mas para a gente avaliar a nossa própria atitude do coração, a nossa disciplina com a alimentação. E qual seria a aplicação prática que a lição tira disso tudo? Bom, a aplicação principal é aquele princípio de cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. As passagens de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e também o capítulo 6, versículo 19, são a chave aqui. A lição argumenta que zelar pelo corpo inclui, sim, cultivar bons hábitos alimentares, ter equilíbrio. Não só por estética, mas como parte da nossa responsabilidade espiritual mesmo, de cuidar do que Deus nos deu. Faz todo sentido. Falando em como a gente se apresenta, o exterior, o ponto seguinte da lição vai para a questão da roupa, da vestimenta. Sim, a lição tenta colocar umas balizas bíblicas para essa área, Ela propõe 2 princípios, principais para orientar a gente. O primeiro é o da distinção. Baseado lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, o argumento é que precisa haver uma diferença clara entre roupa de homem ou roupa de mulher, sabe? Respeitando a identidade como foi estabelecido lá na criação. Ok, distinção. E o segundo princípio, qual seria? O segundo é o do pudor. A lição até destaca a palavra grega aidos, que Paulo usa em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. É que aidos tem a ver com moderação, com decência. É um senso de vergonha, de reserva, para não expor o corpo de um jeito que vai despertar desejo impuro nos outros, entende? E é interessante que a lição frisa isso vale para os dois, homens e mulheres, não é só para mulher não. O objetivo seria evitar a sensualidade, que também está listada como obra da carne lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então, pelo que a lição diz, não é para criar uma lista de roupa permitida e proibida. Não é isso. É mais para a gente usar esses filtros, distinção e pudor. E aí, nas escolhas pessoais, buscar moderação, respeito. Exatamente.
A ideia central que a lição parece defender é essa: a liberdade que a gente tem em Cristo não é uma ausência de critério, é ter uma consciência guiada por princípios da Bíblia que buscam honrar a Deus e respeitar o próximo. Isso inclui a forma como a gente se veste, sim. Entendido. Seguindo nessa linha do cuidado com o corpo, né, o corpo como templo, a lição também fala do tabagismo. Aqui o argumento parece bem mais direto, né? Aqui é bem direto. O raciocínio que a lição apresenta é simples. A gente já viu as passagens de 1 Coríntios, que falam que nosso corpo é templo e advertem contra destruir esse templo. Aí a lição junta isso com o que a gente sabe hoje, cientificamente falando, sobre os males do cigarro, os danos para o pulmão, para o coração, o risco de câncer, tudo isso. A conclusão da lição é que usar tabaco não combina com o princípio cristão de zelar pelo corpo que pertence a Deus. Destruir a saúde de forma consciente é visto como uma afronta a esse princípio. É bem claro nesse ponto. Entendi. Agora, a lição entra numa área mais complexa: relacionamentos. Namoro, casamento, divórcio. A fonte começa falando de uma diferença cultural importante, né? Sim, isso mesmo. O jeito como a gente vive o namoro hoje, aquele período de se conhecer, de afeto, antes de um compromisso mais sério, isso não tinha um equivalente exato nos tempos bíblicos. A lição até menciona que a palavra namorar, nesse sentido moderno, nem aparece na Bíblia. O termo enamorados, que surge em Ezequiel 23... Ah, sim, nos versículos 5, 12, 16, 20. Isso. Mas ali tem uma conotação de paixão ilícita, negativa. Entendi. Então, qual era o modelo bíblico antes do casamento? Era o noivado. E segundo a lição, era um compromisso muito sério, viu? Reconhecido legalmente. Textos como Deuteronômio 27 e capítulo 22, versículos 23 a 29, mostram que tinha implicações legais e só podia ser rompido por infidelidade, com consequências. O caso de José e Maria ilustra isso, né? Em Mateus capítulo 1, 19. Exatamente. E a expectativa era que fosse um período de pureza sexual, total. E como a lição aplica isso para os relacionamentos hoje? A sugestão é que o relacionamento pré-nupcial do cristão busque essa mesma seriedade, essa pureza, esse compromisso. A ideia é: depois de ter certeza da vontade de Deus, o casal assume um compromisso firme com o casamento em vista e mantém a santidade nesse período. E sobre o casamento em si? A lição o reafirma como a primeira instituição criada por Deus, lá em Gênesis 2:24, e argumenta que a própria menção da necessidade de uma carta de divórcio, em Deuteronômio 24:1, já sugere que o casamento tinha alguma formalidade, um reconhecimento público legal. E um ponto crucial que é enfatizado é a indissolubilidade. A lição cita Jesus em Mateus 19:6. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Forte. E a exceção? A única exceção que a lição aponta, baseada na interpretação de Mateus 19:9, seria a infidelidade sexual. Fora isso, o vínculo é para ser permanente. E a lição faz alguma observação sobre a situação atual no meio cristão a respeito disso? A lição expressa uma preocupação. Lamento que vê como um aumento de divórcios entre evangélicos e uma certa flexibilização dos ensinos da Bíblia. Rejeita qualquer tentativa de justificar o divórcio por outros motivos. Lembra daquela declaração forte de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o repúdio, o divórcio? A ênfase é total na permanência do casamento, como Deus planejou originalmente. Agora um tema bem atual que a lição também encara, a chamada ideologia de gênero. O material usa uma expressão interessante. Contrapõe isso com o que chama de ideologia de Gênesis. Pode explicar um pouco essa abordagem? Sim, a lição usa essa expressão, ideologia de Gênesis, para fazer um contraste claro, né? Entre o que ela entende como a visão bíblica fundamental sobre sexo e gênero e as teorias sociais de hoje, que muitas vezes separam o gênero da biologia. A ideologia de Gênesis, nesse contexto que a lição usa, é a doutrina da criação. Aquela que afirma que Deus criou o ser humano com uma distinção básica: macho e fêmea, homem e mulher. As passagens-chave são Gênesis capítulo 1, versículo 27, homem e mulher os criou,
capítulo 5, versículo 2 e capítulo 6, versículo 19. São a base desse argumento. E a lição chega a usar algum argumento fora da Bíblia para reforçar isso? Usa sim. O material menciona a diferença dos cromossomos, né? Homem 2A mais XY, mulher 2A mais XX. Apresenta isso como um dado biológico que, na visão da lição, confirma a afirmação da Bíblia sobre essa dualidade na criação. A partir daí, a lição interpreta que negar essa distinção biológica fundamental seria uma forma de rebeldia contra a ordem de Deus. E relaciona isso com o que Paulo descreve lá em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, sobre quem rejeita a verdade de Deus. Então, a posição que a lição defende é manter firme essa visão da criação de dois sexos biológicos distintos, homem e mulher. Ligado a isso, mas agora focando na vida a dois, no casamento, a lição vai para o relacionamento sexual. Quais são os pilares que o material coloca para a visão cristã da sexualidade? A lição destaca dois pilares principais e faz um contraste com o que chama de visão mundana. O primeiro pilar é a pureza. A base para isso é Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. A lição interpreta esse leito sem mácula como a necessidade da intimidade sexual do casal ser honrada, ser livre de práticas que são consideradas libidinosas, degradantes. Até faz uma ligação com as proibições de Levítico, capítulo 18, entendendo aquilo como um padrão moral mais amplo sobre a conduta sexual. O segundo é a exclusividade. Aqui a perspectiva apresentada é bem clara. A prática sexual é um presente de Deus, mas reservado exclusivamente para o casamento. A lição vai lá no Antigo Testamento para mostrar como o sexo antes do casamento não era aceitável. Usa Deuteronômio 22, 13 a 21. Aquele texto sobre a prova da virgindade da noiva. Isso. E infere que, se a pureza era exigida das moças, logicamente também deveria ser dos rapazes, já que a prostituição, tanto masculina quanto feminina, era condenada em Deuteronômio 23, 17. Qual a conclusão da lição sobre isso, então? A conclusão é que, segundo a perspectiva bíblica apresentada ali, a vontade de Deus é que a expressão sexual aconteça somente após o casamento e dentro dos limites dele. Cita Atos 15, 29, 1 Coríntios 7, 9 e Apocalipse 21, 8, para reforçar que a imoralidade sexual, ou seja, fora do casamento, exclui do reino de Deus. Entendido. Vamos para o último tópico abordado na lição: alterações corporais. Tatuagens, piercings, essas coisas. Como a fonte começa essa análise? Começa olhando para Levítico 19, 28. Aquele versículo que proíbe fazer cortes no corpo ou marcas por causa dos mortos. A interpretação da lição é que essa proibição original estava ligada diretamente a rituais pagãos, de luto, de idolatria. Mas, e aqui tem um mais importante. Qual seria? O texto alerta que isso não significa que qualquer tipo de marca corporal esteja automaticamente liberada para o cristão, só porque a proibição original tinha esse contexto específico. Certo. E como a lição sugere que o cristão avalie isso hoje? Propõe uma análise baseada em dois pressupostos, duas ideias fundamentais. O primeiro é o princípio da conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Paulo ensina isso em 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23. Ou seja, mesmo que algo não seja explicitamente proibido, a gente precisa avaliar a motivação por trás e as consequências daquilo. E a lição desenvolve essa questão da motivação e das consequências? Sim, desenvolve. E aqui ela cita alguns estudos externos para construir o argumento. Menciona um estudo alemão que sugere uma possível ligação entre pessoas tatuadas e uma maior necessidade de se sentirem únicas, levantando até uma hipótese de ligação com o transtorno de personalidade histriônico. A lição argumenta que essa busca por destaque seria contrária à discrição que o cristão deve ter. Cita Provérbios 11, 22 e 1 Timóteo 2, 9, né? Isso. E que a nossa suficiência deveria vir de Deus, né? Salmos 27, 10, Mateus 28, 20. Também menciona rapidamente um estudo polonês que associaria alterações corporais à iniciação sexual precoce.
e um estudo australiano que ligaria tatuagens a outros comportamentos de risco: fumo, múltiplos parceiros, uso de maconha, depressão. Nossa! E ainda cita a observação clínica de um psicólogo, Dr. Cristiano Nabuco, de que muitas vezes as tatuagens são feitas em momentos de angústia, de sofrimento. Aí, a lição contrasta isso com a orientação bíblica. Na angústia, a gente busca a Deus em oração. Cita Salmos 18, 6, 50, 15, 91, 15. Então, a fonte usa esses estudos para questionar as motivações e as associações por trás das tatuagens, sugerindo que não sejam compatíveis com a vida cristã. Exatamente. A síntese do argumento é essa: questionar a raiz da decisão e os possíveis contextos associados. Além disso, usa um argumento histórico. Tatuagens eram comuns em culturas pagãs, mas não tem registro bíblico de servos de Deus usando. Ok, esse foi o primeiro pressuposto. Nem tudo convém. Qual é o segundo? O segundo é: não pertencemos a nós mesmos, mas ao Senhor. Volta àquela ideia do corpo como templo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20. A lição faz uma analogia interessante. Nosso corpo seria como uma propriedade de Deus, que Ele nos cedeu para cuidar. A gente não teria o direito de fazer alterações permanentes que desfigurem o projeto original sem a permissão do dono. Entendi a analogia. E com base nesses dois pressupostos, conveniência e pertencimento a Deus, qual a conclusão da lição sobre tatuagens, piercings, alargadores, anabolizantes? A conclusão apresentada é que essas práticas, por serem vistas como desfiguração da criação original de Deus e por estarem potencialmente ligadas a motivações ou associações problemáticas, deveriam ser repudiadas pelo cristão. Mas as cirurgias plásticas, a visão é a mesma? Tão restritiva? Não, aqui a lição adota uma postura um pouco mais flexível. Argumenta que a cirurgia plástica pode ser aceitável e até benéfica em casos específicos. Por exemplo, correção de deformidades que causam sofrimento, constrangimento, reconstrução como após um câncer de mama, restauração da autoestima, talvez por ajustes após a maternidade ou por causa da idade, ou até para melhorar a intimidade no casamento. Mas também coloca limites, imagino. Sim, coloca. A lição adverte contra exageros que ultrapassem o que chama de normalidade da criação. Dá exemplos como próteses de silicone totalmente desproporcionais ou mudanças radicais que alterem a identidade facial da pessoa. O exibicionismo deve ser evitado e aquele princípio do pudor de 1 Timóteo 2,9 continua valendo. A motivação e a moderação são chave aqui. Uau, cobrimos muitos aspectos importantes do comportamento cristão hoje, seguindo a lição 7. Passamos pela alimentação e a importância da moderação, Isso, a glutonaria, pela vestimenta e os princípios de distinção e pudor, pelo tabagismo e o cuidado com o corpo como templo. Abordamos a seriedade e a pureza nos relacionamentos antes e durante o casamento. o noivado bíblico, a indissolubilidade. A visão da fonte sobre gênero baseada na criação, a pureza e a exclusividade na vida sexual. Somente dentro do casamento. E essa análise bem detalhada sobre alterações corporais, com os pressupostos da conveniência e do pertencimento a Deus. Foi bastante coisa. E para amarrar tudo isso, sabe, a própria conclusão da lição nos direciona para um texto que é fundamental. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É aquele chamado para a nossa vida inteira, incluindo o nosso corpo, ser oferecida a Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Esse é o nosso culto racional. E que essa oferta nos leve a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em cada detalhe do nosso comportamento. Nossa, um pensamento muito forte e um desafio constante para todos nós. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesta análise detalhada da lição 7, foi ótimo. Verdade. Esperamos vocês no nosso próximo encontro para continuarmos essa jornada de aprendizado juntos, tá legal? A paz do Senhor